Hora de falar sobre o Corinthians, que está perto de anunciar a renovação do contrato com a Nike. A fornecedora de material esportivo americana melhorou bastante a sua proposta em relação ao contrato atual. Dá para dizer que a oferta da Nike até supera a Adidas, embora com uma série de gatilhos que precisam ser alcançados. O Corinthians teria mais garantia de dinheiro com a Adidas do que com a Nike, embora a Nike permita ao Corinthians faturar mais se cumprir uma série de metas. Na teoria, seria mais negócio ficar com a Adidas. Na prática, até para evitar qualquer problema jurídico que pode desencadear em uma série de punições e multas nos tribunais, o Osmar Stabile, o atual presidente alvinegro, está mais propenso a bater o martelo com a Nike. A Adidas pressiona por uma resposta rápida e ainda nessa semana a gente deve ter a definição dessa questão. A Nike tem contrato com o Corinthians já há um bom tempo e propôs a prorrogação até 2036. Só para completar, importante contar também que a Nike concordou em perdoar uma série de dívidas que o Timão tem para com a empresa de fornecimento de material esportivo. Só para vocês entenderem, está previsto em contrato, pelo menos no atual vínculo, que o Corinthians tinha direito a 4 milhões de reais em peças por temporada. Mas em vários anos o Corinthians estourou esse limite. Na temporada passada, por exemplo, foram 12 milhões em vestuário. Uma dívida de 8 milhões de reais. Isso sem contar outros anos, todas essas dívidas seriam ignoradas pela empresa norte-americana em caso de renovação. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e Igor Coronado. Tem crescido a chance de o Timão se livrar do meio atacante de 32 anos de idade. E quando eu me refiro a se livrar, é por conta de um custo altíssimo para alguém que tem rendido muito pouco desde que foi contratado. Você sabe, o Coronado custa 2 milhões de reais por mês ao Timão. Temporada passada de 45 jogos, só 4 gols e 5 assistências. Números em 2025 são ainda piores. 22 partidas, 3 gols e nenhuma assistência. Nos últimos 4 jogos, o Coronado nem sequer saiu do banco de reservas em 3 deles, apesar de toda a dificuldade física do titular da posição e o concorrente do Igor Coronado, o Rodrigo Garro. Ou seja, o Corinthians adoraria negociá-lo. Vou dizer mais. Corinthians nem exige uma compensação financeira, e aqui que vem uma boa novidade pro torcedor alvinegro. Há uma nova especulação / sondagem de um clube da Arábia Saudita. Na janela de janeiro, esse time saudita já havia demonstrado interesse e o Coronado descartou. Agora, diante desse novo status completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior, Coronado acenou com a possibilidade de conversar. E o Corinthians vai torcer para que essas tratativas avancem e que o Coronado volte ao futebol saudita, onde fazia muito sucesso, especialmente com a camisa do Al Ittihad. Porque se ele estava bem por lá, com a camisa alvinegra e no futebol brasileiro, uma verdadeira negação. E aí eu vou fazer o meu meia-culpa. Imaginei que o Coronado arrebentaria no futebol brasileiro, algo que nunca aconteceu. Ele não conseguiu se colocar em condição física e nem foi competitivo como era necessário. Só para complementar, importante lembrar também que o Coronado ainda não atingiu o limite de jogos que o impediria de atuar por um rival do Corinthians no Brasileirão. Foram 6 partidas disputadas, o limite máximo é de 6. Se ele tivesse disputado 7 partidas, ficaria impedido de atuar num rival. Mas essa possibilidade de ver o Coronado atuando em outro clube da Série A está praticamente descartada por causa dos 2 milhões de reais por mês de custo. E você, que nota dá para a passagem do Coronado pelo Timão? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Nessa segunda-feira foi concluído o relatório final das investigações sobre o caso Vai de Bet, que apurava irregularidades no Corinthians, aquele esquema de pagamento, de intermediação. A polícia conseguiu constatar que dinheiro que saiu do Corinthians foi parar numa empresa ligada à lavagem de dinheiro do PCC, primeiro comando da capital, a facção criminosa mais temida nesse momento no país. Pois bem, o relatório da polícia traz uma série de apurações indicando que Augusto Melo e o Corinthians têm ligações com o crime organizado. São vários os movimentos que envolvem contratações de atletas da base. A polícia chega a descrever as pessoas ligadas ao PCC com participação em negociações, entre elas o Tripa e também o Cristiano Linot.
O Tripe é apontado como operador financeiro da FAC e o verdadeiro controlador da UJ Futebol, que é a empresa que acabou por receber o dinheiro que inicialmente saiu do Corinthians. Segundo a polícia, a UJ Futebol e a Lyon Soccer Sports eram as empresas usadas para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais. A polícia conseguiu constatar pelo menos uma ligação da UJ com um atleta da base do Corinthians no movimento suspeito. Importante dizer também que esse primeiro relatório e investigação vai causar a abertura de outros 10 inquéritos policiais com investigações em diversas frentes. Importante contar, antes de falar sobre São Paulo e Água Santa, só para completar sobre o Corinthians, o relatório policial que já ficou pronto aponta que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, tem negócios com a UJ desde que quando ainda era dirigente do União Barbarense. E pessoas ligadas ao Augusto também fizeram uma série de negócios com essa empresa. A polícia ainda apontou Augusto como alguém que contratou pessoas supostamente criminosas, citando especificamente o Marcelo Ninja Salles, que era chefe de gabinete da presidência, e o Capetinha, que era diretor de tecnologia. O relatório também conta que o Augusto Melo se beneficiou de doações do Buzeira durante a sua campanha, até por isso a gente constatou a presença do Buzeira em alguns movimentos ligados ao Corinthians. E que o presidente, agora o presidente afastado do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a ser ameaçado por um agiota, que o cobrava dinheiro, o pagamento da grana, sob risco de morte, um verdadeiro caos. Bora falar sobre mais um escândalo na era Augusto Melo no Corinthians. Pergunta pra você qual foi a pizza mais cara que você já comprou na sua vida. Pois saiba que o Timão, em 28 de fevereiro do ano passado, gastou R$ 41.400 em uma única pizza, com diversos sabores. Inclusive uma nota fiscal com o pagamento desse dinheiro, que foi feito em dinheiro, em espécie, tornando as suspeitas ainda maiores. Compra numa pizzaria em São Caetano do Sul, e é legal contar que o capital social dessa pizzaria é de R$ 80 mil, ou seja, dá para dizer que o Corinthians, ao comprar essa pizza, comprou o valor equivalente à metade de toda a pizzaria. Antes de gravar o vídeo, procurei o Augusto Melo, por meio da sua assessoria, para entender os motivos que levaram o Corinthians a fazer esse pagamento. O presidente disse que não precisa autorizar nenhum pagamento. Todos os diretores têm autonomia para fazer o trabalho sem a interferência dele. Não houve aprovação nenhuma dessa nota e o Augusto não conhece esse estabelecimento, ou seja, o Augusto Melo jogou a responsabilidade para Rosalá Santoro, que era o diretor financeiro na oportunidade. Só para completar, e o negócio vai ficar ainda pior, descobriram que o Augusto, antes de deixar a presidência afastado, aumentou a multa de uma empresa que presta serviços de segurança no Parque São Jorge, na Neoquímica Arena e também no centro de treinamento. A multa que equivalia a um mês, hoje tem um custo de R$ 30 milhões. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O meio-atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que, a partir daí, voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, dois dos jogadores mais experientes do elenco e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3,5 milhões por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano,
foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números como sempre muito bons. Hora de falar sobre uma reviravolta no Corinthians e a Nike virou favoritíssima para permanecer fornecendo material esportivo do Timão. Venho contando para vocês há alguns dias sobre as tratativas entre Adidas e Corinthians. A oferta da fornecedora de material esportivo alemã girava na casa de R$1 bilhão, incluindo todos os bônus, por 10 anos. A Nike apareceu não para cobrir, mas para oferecer bem mais. O GE trouxe a notícia de que a proposta na mesa do Corinthians gira na casa de R$1 bilhão e 300 milhões pelos próximos 10 anos, que permitiria ao Corinthians faturar na casa dos 130 milhões de reais por ano, caso todas as metas fossem batidas. Importante contar que, diante desse cenário, a Adidas já cogita inclusive recuar e desistir de qualquer tratativa com o Timão, entendendo que não vai conseguir alcançar as cifras propostas pela fornecedora norte-americana. Só para completar sobre o Corinthians, a Polícia Civil finalizou nessa segunda-feira o inquérito do caso VaideBet. Faltava entender se o Yonk Lee, que era o diretor jurídico do Corinthians, seria indiciado ou não. E a Polícia Civil decidiu indiciá-lo por omissão imprópria. Isso acontece quando o advogado impede irregularidades no contrato e não comunica problemas. Os outros 3, você lembra? Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano haviam sido indiciados por furto qualificado, associação criminosa, além de lavagem de dinheiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre o craque Neto, que voltou de um período de descanso e respondeu a Memphis Depay. Só para lembrar, o atacante holandês lançou uma música na semana passada criticando o apresentador da TV Bandeirantes. O Neto respondeu o seguinte, abre aspas, eu vi que o Memphis fez uma música falando que eu sou doido e que pagam minhas contas toda vez que falo dele. Você larga a mão de ser babaca, seu otário. Você é um idiota. Sabe por quê? Porque eu não preciso de ninguém para pagar as minhas contas. E eu, por exemplo, ajudo a pagar o seu salário de 6 milhões de reais por mês, seu otário. Porque sou fiel torcedor e sócio do Corinthians há 20 anos. Você perdeu a noção do que é? Você quer se comparar comigo no Corinthians, irmão? Vai ter que comer muito arroz com feijão. Ganhou um paulista e nem foi o cara que fez o gol. Por sinal, você foi medonho na Libertadores e na Sul-Americana. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre essa treta envolvendo Memphis Depay. E o craque Neto já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians repercutindo mais uma declaração de Augusto Melo, presidente afastado do Timão. Ele assegura que o Corinthians esteve muito perto de vender os name rights, ou o nome do centro de treinamento onde o time atua. Negociação de muitos milhões de reais com o Mercado Livre. Dá uma olhada na declaração do presidente afastado. Abre aspas, estava praticamente fechada a venda dos name rights do CT, mas começaram a manchar a imagem do clube. E eu tinha um grande parceiro que estava fechado, a Mercado Livre, mas quando estourou esse negócio de crime organizado, de impeachment, a empresa disse, vamos esperar, precisamos estrear essa história, depois a gente volta a conversar, fecha aspas. O Augusto Melo só se esqueceu que quando se falou de crime organizado, de impeachment, de indiciamento policial, tudo isso foi causado pelo próprio Augusto Melo. Foi ele o responsável por colocar os maiores contratos da história do Corinthians, foram 2 patrocínios master superiores a 300 milhões de reais. O Corinthians hoje tem o maior contrato de TV graças ao Augusto Melo. O acordo em relação a placas de publicidade também muito maior do que de todos os concorrentes, mas foi o Augusto quem colocou o Corinthians nas páginas policiais. Primeiro sendo indiciado por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, no escândalo envolvendo a VaideBet, e depois por conta de uma série de outras questões que mancharam o nome do Corinthians. Então, se alguém é vítima, certamente não é o Augusto, e sim o Timão. De qualquer maneira, gostaria de saber a sua opinião sobre a passagem do Augusto como presidente. No dia 9 de agosto, os sócios vão definir se ele será afastado de vez, sofrendo impeachment, ou se ele retorna ao comando do clube. Já uso o espaço para comentário para dar uma nota para o Augusto e dizer o que você pensa sobre o presidente e também sobre essa negociação com o Mercado Livre.
e sem Augusto Melo, talvez o Corinthians ainda possa retomar as tratativas para venda dos naming rights, se é que essa história é verdadeira, até porque uma das grandes características do presidente afastado é contar mentira. A gente termina por aqui, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.